Você já deve ter visto a sigla JFA por aí, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre esse herói da fé e de como a Bíblia chegou até nós falantes de língua portuguesa. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Há poder nas escrituras. A Bíblia é uma fonte de água pura, um fortíssimo condutor da vida de Deus. Ela sozinha é plenamente capaz de educar todo homem e toda mulher na justiça de Deus. Ela é inspirada pelo próprio Deus, ela é soprada pelo próprio Deus, ela é viva, ela é eficaz. Tudo o que precisamos de ouvir e entender. Tudo que de Deus pode ser conhecido está revelado nas Escrituras. As Escrituras Sagradas elas foram originalmente escritas em hebraico e aramaico e com o passar dos séculos também em grego. Mas você já se perguntou como a Bíblia chegou até nós falantes de língua portuguesa? Já parou para considerar a importância de quem traduziu a Bíblia para o português? Muitas pessoas desconhecem a riqueza da história da Igreja de Portugal, uma nação fundada no cristianismo no século XII. E já lá vão mais de 8 séculos de história e muitos homens e mulheres de Deus que viveram por aqui. E hoje a nossa geração ela tem um papel muito importante, que é o de desentulhar esses poços e reencontrar esse legado, para que nós e nossos filhos possam ter acesso ao legado deixado pelos nossos antepassados. Há muitas histórias que nós temos conhecido nesse tempo vivendo aqui em Portugal, mas uma história que eu acredito que merece ser contada logo a todo brasileiro e a todo falante de língua portuguesa é a de um jovem português que é um verdadeiro herói da fé para mim, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida ele nasceu numa pequena localidade chamada Torres de Tavares, em Portugal, por volta de 1628. Há 2 anos atrás, caminhando aqui pela Nação em Missões, eu tive a oportunidade de visitar essa aldeia, bem pequenininho, num lugar bem isolado, no centro-norte do país. E lá tive a oportunidade de conversar com um senhor que era como líder comunitário daquela aldeia, que orgulhosamente nos apresentou o busto que eles edificaram de João Ferreira de Almeida, nos levou até a casa onde ele nasceu e foi criado. Ele passou os primeiros anos da sua infância e nos contou um pouco da sua história. E foi muito interessante que ao chegarmos lá, nós vimos que por muito tempo essa história era realmente desconhecida. E foi uma iniciativa de um pastor batista da cidade ali próxima e desse mesmo senhor, esse mesmo nativo ali da aldeia, que resolveram resgatar e lutar para que o legado desse ilustre cidadão português que marcou a história do mundo pudesse ser conhecido por muitas pessoas. Pouco se sabe sobre a sua infância. Ele foi criado em Lisboa por um tio que era sacerdote, com quem ele aprendeu latim. E ali pelos 14 anos ele partiu de Portugal para a Holanda, não se sabe exatamente em que circunstâncias isso aconteceu. E dali ele acabou por embarcar nos navios ali rumo às Índias holandesas, a Ásia, ali, a região da Indonésia, onde hoje é a Indonésia, onde ele se converteu. Ele foi apresentado ao protestantismo, ele se converteu ao protestantismo e iniciou o seu trabalho colossal e extraordinário de tradução de todas as escrituras gregas cristãs. Um jovem começou esse trabalho aos 16 anos de idade. Ele começou ali traduzindo o Novo Testamento do latim, que ele era fluente em latim, do latim para o português, e com o passar do tempo ele foi aprendendo também os outros idiomas bíblicos. Ele foi se especializando nos idiomas bíblicos. Ele foi ordenado ministro da Igreja Reformada, pastoreou em Ceilão, que hoje é Sri Lanka, e pastoreou também ao sul ali da Índia, pelos anos de 1656, 1663. E depois que ele começou a dominar as línguas bíblicas originais, ele, através do textos receptos do original grego, ele fez o seu trabalho excepcional de traduzir todo o Novo Testamento direto do grego. E gastou os seus últimos anos na Indonésia a traduzir todas as escrituras hebraicas, o Velho Testamento. JFA, João Ferreira de Almeida, foi um herói da fé português. Um homem que gastou a sua vida
com uma chama de ver as escrituras sagradas sendo traduzidas no seu idioma local, mesmo vivendo a sua vida e tendo que viver exilado, distante, tão distante da sua terra. Aquele português, ele amou tanto os falantes de língua portuguesa, que ele foi consumido por essa missão, que eu creio que ele foi entregue pelo Espírito Santo, de traduzir as escrituras. Ele chegou no final da sua vida até os versículos finais do livro de Ezequiel, quando ele morreu ali com 60 e poucos anos de agudo esgotamento físico. Um homem que se gastou e se deixou gastar pela missão de traduzir as escrituras. Essa história, ela me toca toda vez que eu falo sobre ela. Esse homem, essa história, esses heróis, eles precisam ser lembrados e honrados. Eu amo a versão JFA, sempre foi a minha favorita das escrituras. E honro muito saber que um jovem um dia dedicou sua vida a isso. Um português a quem nós, brasileiros, devemos tanto. Traduziu a Bíblia muito antes até mesmo de algumas das traduções em línguas mais conhecidas. O importante é nós lembrarmos que nós não chegamos aqui sozinhos. Nós estamos sobre os fundamentos dos nossos antepassados. Homens, santos, mártires, homens e mulheres que dedicaram sua vida a Deus. Se nós somos grandes hoje é porque estamos sob ombros de gigantes. E a missão em Portugal é remissão da nossa história comum. E é isso que nós buscamos fazer aqui no Meva Missão Portugal. E convidamos você a participar disso. Então, deixe aí o seu comentário abaixo desse vídeo. Vamos conversar um pouco disso. Se você tiver alguma dúvida, o nosso desejo é crescer no conhecimento dessa missão e dessa remissão da nossa história comum. Vamos juntos. Deus abençoe.